A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala aqui é Isael Lucas. Servimos a Deus como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Caxias, do estado do Maranhão. O nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E para a honra e glória do Senhor, nós iremos dar continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, revista de adultos, a segunda lição do ano de 2022. E que tem como comentarista o ilustríssimo pastor Osiel Gomes, aqui também do estado do Maranhão, um homem versado nas Sagradas Letras, que tem habilidades aí nos originais e bem como é comprometido com a sã doutrina. É um homem piedoso, um homem que tem temor a Deus e um homem que serve a sua comunidade aí no Tirical como pastor presidente daquele campo. Então é um teólogo que não vive apenas de ilações dentro do academicismo, mas é um homem prático, um homem versado e um homem que aplica aquilo que a palavra de Deus ensina na comunidade em que serve. O meu abraço aí ao pastor Ziel e também a toda a sua família. Nós iremos neste domingo falar a respeito do Sermão do Monte e o caráter do reino de Deus. É a lição de número 1, onde iremos esmiuçar a respeito dessa verdade tão importante que é a essência dos ensinos de Cristo para a comunidade de discípulos que se reúnem no seu nome, ok? Então serão 13 lições. A lição número 1 tem como título o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus, e a lição de número 13, que é a última lição, terá como título a verdadeira identidade do cristão, ok? Na lição de número 1, eu quero tratar com a querida e amada e eleita Igreja do Senhor a respeito de algumas verdades aqui apresentadas dentro dessa introdução do Sermão do Monte, ok? A verdade prática nos ensina que o Sermão do Monte, ele revela a ética do reino de Deus e isso forma, de fato, o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado de discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticar aquilo que está contido no Sermão do Monte. Olha como isso é interessante. Que sermão é esse? Que monte é esse? E que ensinamentos são esses, né? A ética de Jesus, de fato, é apresentada nesses 3 capítulos de forma vívida, clara e vibrante. Mateus, escrevendo aí para um público de judeus, ele demonstra essa expansão do reino de Deus. E essa expansão, ela culmina, ela tem como ponto alto aquilo que Cristo disse nessa espécie de retiro espiritual para os seus discípulos e a multidão que lhes acompanhava. Então, é basicamente a essência dos ensinamentos de Cristo, a essência dos ensinamentos de Jesus, esposadas em 3 capítulos, 5, 6 e 7 do livro de Mateus e também no Evangelho correlato. Esse Sermão do Monte, ele tende a descrever o arrependimento, a metanoia, bem como essa transformação total causado pela ética do reino. A retidão, para quem faz parte deste reino, não é uma opção, mas é uma obrigatoriedade, é assim que devemos viver. Descreve aqui como ficam a vida e a comunidade humana quando está sob o poder e a graça de Deus. Olha como isso é importante. Agora eu pergunto, essas pessoas que fazem parte deste reino, como elas podem se comportar, como elas podem viver, como elas podem dialogar com seus pares na humanidade, como elas devem se portar diante de determinadas situações? A Bíblia nos ensina, nós devemos ser diferentes daquilo que o mundo nos apresenta. O nosso paradigma é outro, a nossa essência é outra, a nossa ética, ela vem dos céus. E ela foi apresentada por meio do verbo encarnado, o próprio Jesus Cristo. Jesus aqui, de fato, ele enfatiza que os verdadeiros discípulos, eles são cidadãos do reino de Deus. Eles tinham que ser totalmente, inteiramente, integralmente diferentes das pessoas do mundo. É interessante. Eles não deveriam, de fato, tomar como padrão de conduta as pessoas que se cercavam, ou que cercavam o seu povo, que cercavam os eleitos e os escolhidos de Deus. Mas sim, eles deviam tomar como padrão de conduta a ética do reino de Deus e provar com isso serem filhos genuínos desse reino que é celestial. John Stott, ele fala que o texto áureo, o texto-chave do Sermão do Monte encontra-se em Mateus capítulo 6, verso 8, que diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles. Imediatamente, isso nos faz lembrar, logicamente, das palavras contidas no Antigo Testamento, lá em Levítico capítulo 18, verso 3, onde Moisés, recebendo a palavra de Deus para levar ao seu povo, os israelitas, que estavam cercados pelos egípcios, Moisés disse assim, não vivam como eles. Palavra de Deus, dita por Moisés para a sua comunidade. Não vivam assim como eles. Eles têm um padrão, eles têm uma forma, eles têm uma maneira de se conduzir.
vocês não, vocês são escolhidos, vocês são diferentes. A ética que pertence, aquilo que vocês devem viver, a maneira como devem se comportar, não é baseada em preceitos humanos, mas pertence ao próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Então é basicamente isso. No Novo Testamento ele fala, não vos assemelheis, pois, a eles. Deus, no Antigo Testamento, ele diz, não vivam como eles. A teologia bíblica responde isso. Essa história da redenção, esse fio dourado que conecta as Sagradas Escrituras e culmina na revelação do Verbo encarnado. E com isso, ele falando aos seus discípulos, no famoso Sermão do Monte, ele basicamente descreve essa ética do reino, esses ensinos que deveriam ser não apenas aprendidos, não apenas entendidos, mas, acima de tudo, vivenciados. Então, esse Sermão do Monte é basicamente um convite para nós sermos diferentes. O Sermão do Monte é um tema que ele é desenvolvido através daquilo que Deus apresenta como o reino de Deus, como a ética deste reino, como aqueles que pertencem a esse reino, como súditos, devem viver essa ética e devem conduzir as suas vidas. John Stott também ele diz que não existe nenhum parágrafo no Sermão do Monte em que não se trace este contraste entre o padrão cristão e o não cristão. O Sermão do Monte, de fato, ele é o esboço mais completo do Novo Testamento da contracultura cristã. Interessante essa palavra, contracultura, inclusive é o nome do livro de John Stott que trata a respeito dessa ética, dessa essência e desses ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. A contracultura cristã, o que significa isso? É remar contra a maré. A maré que é apresentada pelo mecanismo do anticristo, das coisas maldizentes, dos malefícios que o mundo nos apresenta, tudo isso nós como cristãos estamos remando contra essa maré, prosseguindo para o alvo, ok? Indo na contramão, não da realidade humana, mas entendendo essa realidade humana e caminhando para uma realidade que é perfeita e santa, a realidade que é glorificada naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, todos nós devemos entender essa ética do reino como verdade absoluta para os nossos corações, ok? Eu quero trazer aqui uns aspectos mais práticos a respeito do Sermão do Monte, que é a respeito da sua estrutura, né? Nós vamos responder aqui, basicamente, 3 pontos, como estão dispostos aqui no slide, porque o Sermão do Monte, a estrutura, e bem como os destinatários, os leitores originais desse sermão. Primeiro, o local do Sermão da Montanha, ele foi realizado no local que hoje é conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. Anteriormente, no passado, era conhecido como Monte Éremos, próximo da cidade de Cafarnaum e às margens do mar da Galileia. Os irmãos podem notar aqui o nosso mapa, eu trouxe para ilustrar melhor essa geografia da Palestina, é basicamente nessas regiões que aconteceu aí o período do Novo Testamento no que se refere ao movimento de Jesus Cristo e bem como aí várias das passagens contidas no Novo Testamento estão em volta a esses locais, ok? Você percebe que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, os sinóticos especialmente, eles tratam aí dentro de um esboço, né, para simplificar os passos de Jesus, meio que em um mecanismo geográfico, começando o seu ministério ali em volta do Mar da Galileia, em Cafarnaum, e bem como culminando aí na sua descida, passando por Samaria, chegando na Judéia, e a sua morte lá em Jerusalém, ok? Então basicamente é isso que nós entendemos. A maioria dos eruditos, eles colocam essa vida de Jesus Cristo apresentada dentro da narrativa bíblica nos sinóticos como um movimento geográfico do Salvador. Interessante também esse aspecto. O Mar da Galileia, ele é conhecido como Lago de Genezaré, também conhecido como Lago de Tiberíades, e é basicamente uma bacia de água que fica na parte norte de Israel, como o querido irmão pode notar aqui no nosso slide, ok? O monte, apesar de ter essa característica de cume, ele não era tão acentuado. Era, de fato, uma encosta muito grande, e devido à sua formação geológica, isso fez com que facilitasse a comunicação com muitas pessoas. Dependendo ali da posição em que Cristo estaria sentado e também da direção do vento, poderia formar aí uma espécie de um teatro natural, um anfiteatro aí, onde a voz do nosso Salvador pudesse ecoar as multidões escutando aí de uma forma audível aquilo que Cristo estava ensinando, ok? É um aspecto que trata a respeito desse Sermão do Monte,
são as suas características geológicas e bem como geográficas, ok? O segundo aspecto para que nós possamos entender é no que se refere à estrutura desse sermão. Nós entendemos que a Bíblia ela é um texto, deve ser interpretada dentro do seu contexto e, com isso, apresenta-nos um estilo literário. E o estilo literário dos evangelhos é o próprio nome, como diz, evangelho, é um estilo peculiar. E com isso tem características aí detalhadas nesse evangelho, ok? Existe sim vários pormenores que são destacados no gênero literário evangelho, e dentro desse gênero existem subgêneros, onde se destaca parábolas, narrativas, cânticos líricos, salmos, bem como composições de casamento, composições de louvores celestiais, composições do encarceramento, etc. Existem diversas passagens que tratam desses subgêneros, ok? Mas o desdobramento aqui desse Sermão do Monte, ele envolve de fato o capítulo 1 até o capítulo de número 4 e o seu último versículo, demonstrando aí no capítulo 1 a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. É interessante nós destacarmos isso, porque no capítulo 1, verso 23, lá, Jesus Cristo é apresentado como Emanuel, fazendo referência a Isaías capítulo 7, verso 14. Quando você lê o capítulo 2, o verso 6, Jesus, há aquela profecia a respeito de Cristo, do seu nascimento em Belém, predizendo aquilo que estava escrito em Miqueias capítulo 5, verso 2. Há também no capítulo 2, verso 15, o chamado do Egito, de acordo com Jeremias capítulo 31, verso 15. Agora é interessante que na quinta profecia, onde diz que ele seria chamado de um Nazareno, de acordo com Mateus capítulo 2, verso 23, nós não encontramos nenhum paralelo aí no Antigo Testamento se referindo a essa profecia. Nós sabemos que Emanuel, Isaías 7,14, nascimento em Belém, Miqueias 5,2, o chamado do Egito, Oséias 11,1, o choro de Raquel, Jeremias 31,15, o chamado de Nazareno, não tem nenhuma correlação no Antigo Testamento. Qual que é o problema aqui que eu quero apresentar e também em seguida solucionar? Porque talvez seja uma dúvida dos vossos alunos. Mateus aqui ele afirma que Jesus ele mudou-se para Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus capítulo 2, verso 23. Entretanto, essa profecia ela não é encontrada em nenhum profeta do Antigo Testamento. Agora eu pergunto para vocês, será que Mateus, ao trazer essa passagem, ele cometeu algum erro? Porque de fato não existe nenhuma profecia que correlaciona essa verdade aí a respeito de Cristo ser chamado de um Nazareno. Vamos para a solução. Talvez seja o ponto em que nós devemos destacar aí para o entendimento dos nossos alunos, ok? Porque eu falo isso porque existem muitas pessoas que dão mais ênfase em uma aparente contradição do que tentam solucioná-la. Então, o nosso objeto aqui não é causar confusão, mas é simplesmente esclarecer uma verdade bíblica, porque a Bíblia, por si só, ela evoca sobre si uma autoridade de inspirada. Nós passamos o trimestre todo falando sobre isso. Então, nós cremos que ela é inerrante, não se contradiz e não contém erros, ok? Mas vamos para a solução. Mateus ele não disse que algum profeta, não está apresentado aqui no singular, mas sim no plural, do Antigo Testamento afirmou isso. Ele simplesmente afirmou que os profetas, como destaquei no plural, que viveram no Antigo Testamento, predisseram que Jesus seria chamado de Nazareno. Olha como isso é interessante. Dessa forma, não há porque acharmos que devemos encontrar um versículo nesse sentido. Nós devemos simplesmente considerar como sendo a afirmação de Mateus uma verdade geral, que pode ser encontrada em muitos profetas no que corresponde ao tipo característico do Nazareno, que é basicamente uma construção teológica, Há várias sugestões aí de como Jesus teria cumprido ou simplesmente realizado essa verdade. Alguns, de fato, apontam que Jesus ele cumpriu todos os requisitos da lei do Antigo Testamento, como está em Mateus capítulo 5, verso 17 ao verso 18, da qual uma parte envolvia o santo compromisso feito no voto de Nazireu. Olha como é interessante. Esse voto era para consagrar-se para o Senhor, de acordo com Números capítulo 6, verso 2. E Jesus cumpriu isso perfeitamente, nós sabemos disso. Entretanto, a palavra aqui é diferente, tanto no hebraico como no grego, e Jesus nunca fez esse voto em particular. Então, o argumento contra esse voto de nazireado, que Jesus era o nazireu, ele de fato
ele não vinga, ele não continua aí com os melhores teólogos e conservadores que discutem sobre esse tema, ok? Outros apontam um outro argumento para o fato de Nazaré provém da palavra básica natze, né, no hebraico, que significa renovo. E muitos profetas falaram do Messias como sendo o renovo. Interessante. Então, se você vê Isaías 11, verso 1, Jeremias 23, verso 5, Jeremias 33, 15, Zacarias 3, 8 e Zacarias 6, 12, você vai perceber a respeito da pessoa de Cristo sendo tratado como renovo, que a palavra original significa aí natze, né? Parecido um pouco com o nazareno, uma palavra correlata aí com a palavra nazareno, ok? Também é uma das possibilidades. Outros também argumentam que a cidade de Nazaré, onde Jesus viveu, era um lugar desprezado, fora dos bons caminhos, né, como diz a Bíblia. Isso ficou evidente na resposta de Natanael. Ele fala lá em João capítulo 1, verso 46, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ele fala aí, considera isso como aquele que é desprezível, chama-se de Nazareno, né, apropriando-se aí de um desprezo quanto ao Messias. E a respeito de quem os profetas haviam predito que ele seria de fato desprezado e o mais rejeitado entre os homens, como diz Isaías 53, verso 3, Salmos 22, 6, Daniel 9, 26 e Zacarias 12, 10. Então, existem diversos argumentos, creio eu que tenha relação aí com a raiz da palavra, né, natze, renovo, e também faz sentido esse aspecto aí de Nazareno, de Nazaré, se há alguma coisa boa. Então existem boas respostas que tratam a respeito dessa dúvida, dessa profecia que não contém de forma clara no Antigo Testamento, tá bom? Mas eu trouxe isso, expandi mais um pouco, porque eu queria que vale a pena aí os irmãos fazerem essa correlação, ok? A sexta profecia que nós vemos, voltando aqui aos tópicos de profecia, é a de João Batista, né? Uma voz no deserto, está lá em Mateus 3,3, e é uma profecia que faz relação a Isaías 40,3. E por último, uma grande luz, Isaías 9:1-2, fazendo referência a Mateus 4:14 até o 16, ok? O que nós entendemos com tudo isso? Toda essa estrutura, ela precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Então, são 7 profecias de Mateus capítulo 1 até Mateus capítulo 4, que tratam a respeito de Jesus Cristo. Emanuel, Nazareno, a voz que clama no deserto, tratando de João Batista e aquele que veio antes dele, uma grande luz, tratando a respeito do choro de Raquel, o chamado do Egito, o nascimento em Belém, enfim, aspectos proféticos que desembocam dentro desse estilo de narrativa aí no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, dividido aí em 5 grandes discursos, ok? O primeiro grande discurso, as bem-aventuranças, as beatitudes, está lá do verso 3 até o verso 12 do capítulo 5, Sal e Luz, capítulo 5, verso 13 até o verso 16, é o segundo grande discurso. A partir do verso 17 até o 48, trata a respeito de Jesus Cristo, que ele é o cumprimento da lei, ok? Basicamente, essa ênfase é muito grande, porque o público original de Mateus é um público judeu, então faz total sentido essas referências. A partir do capítulo 6, verso 1 até o 18, trata a respeito dos atos de justiça. E também, por último, para fechar esses 5 grandes discursos, Mateus capítulo 6, do 19 até o capítulo 7 e versículo 27, que tem as declarações de sabedoria, ok? Então, aqui a primeira parte, eu creio que seja muito importante para o entendimento dos irmãos, que traz aí uma totalidade do panorama dessa realidade da ética do reino de Deus, ok? Então é basicamente essa estrutura, eu me delonguei mais nisso porque isso facilitará a compreensão dos irmãos nas demais lições aí que nós teremos pela frente, ok? E por último, contra os destinatários, nós sabemos que a princípio, né, esse Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos de Jesus Cristo e bem como a multidão que estava ali e que ouvia Jesus atentamente. Quanto aos discípulos, Lucas capítulo 6, verso 20, que fala a respeito deles, o próprio Mateus capítulo 5, verso 1 e 2, fala os discípulos sentados e vendo a multidão. Então, esses dois públicos aí imediatos, ok? Mas, logicamente, é um evangelho que abarca não simplesmente os seus leitores originais, mas tem implicações práticas no hoje. Por isso que temos a Bíblia como verdade absoluta. E não é um livro que dialogava apenas com as verdades do passado, mas é um livro que passa a ser tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã, como diz o saudoso Billy Graham, ok? Então, é um livro para todo crente, é um sermão que se aplica a todas as realidades
da raça humana. Louvado seja Deus por isso. Resumindo aqui, o primeiro tópico, o Sermão do Monte, de fato, ele está estruturado em 5 grandes discursos, não esqueça disso, que foram proferidos por Jesus Cristo e tem como público-alvo todo crente que nasceu de novo, de acordo com 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 17, ok? Segundo, vamos para o segundo tópico, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus, ok? Primeiro subtópico, o que são as bem-aventuranças? É a primeira coisa que iremos responder. A expressão aqui, bem-aventurados, é um adjetivo plural, do grego aí é makarioi, que significa felizes, abençoado, né? Blessed, é o rap, aí basicamente na língua inglesa. Então, makarioi, ele tem essa conotação de abençoado, de felizes. Felizes são, aí nós vamos explicar cada aspecto, né, dessa felicidade daqueles que compõem o reino de Deus, ok? Essa bem-aventurança aqui, ela contém o maior paradoxo do cristianismo. É interessante, Hernandes Dias Lopes trata sobre isso. Ele poderia traduzir basicamente assim, felizes os infelizes. É basicamente esse o sentido aí da frase no seu termo literal. Felizes os infelizes. A concepção aqui de que felizes são os tristes opõe-se a tudo aquilo que nós conhecemos, porque na nossa realidade, na nossa mente, né, em muitos pensamentos aí humanistas, a felicidade está atrelada basicamente com aquilo que se possui e não aquilo com que abrimos mão em prol daquilo que não podemos conquistar, que é a salvação, que é a graça, que é o favor divino. Então a ética do reino de Deus é um paradoxo, é o maior paradoxo do cristianismo. Então entendam isso como estrutura aqui central daquilo que devemos entender. Toda a estrutura de nossa vida, de acordo com o paradigma humano, é baseado na loucura pelo prazer, na busca de emoções, a respeito do tempo. Mas Jesus Cristo, ele basicamente trata essa ética, né, da realidade do reino de forma diferente. Ele fala, felizes os tristes, consolados serão aqueles que choram. Interessante, né? Fazendo referência aí ao verso de número 4. O tópico 2 e o tópico 3 aqui, o reino de Deus e o seu caráter, e bem como os súditos do reino de Deus, é basicamente uma tratativa do significado do termo reino de Deus, né? Reino dos céus, e também a conclusão que tem com aqueles que pertencem a esse reino, né? As promessas que são aguardados no mundo vindouro, perfeito? Então vamos entender aqui. Para que nós possamos, de fato, ter uma compreensão mais aprofundada, mais apurada do que venha a ser essa bem-aventurança, é necessário que os alunos entendam o significado de reino de Deus, ok? Ou, como diz Mateus, né? Melhor dizendo, reino dos céus. Mateus, escrevendo para os judeus, ele aparece aqui, por sua vez, com várias expressões cheias de semitismos, levando em consideração aí o zelo que os ouvintes originais tinham pelo nome de Deus. Então, como é apresentado esse reino de Deus em Mateus, lá nos traz reino dos céus, tá bom? Mas é um termo correlato que tem o mesmo sentido de reino de Deus, ok? Devido a esse semitismo do povo judeu com a palavra Deus, ok? Aqui não se trata de uma ética provisória, deixe claro isso para os seus alunos. Os ensinos de Jesus aqui são pertinentes para quem se denomina como cristão. Aqui é para todos nós, aquela nova criatura, aqueles que estão em Cristo, aqueles que fazem parte desse corpo da eclésia, da igreja, devem viver da forma como se está apresentado aqui. Uma questão muito importante, de fato, é esse entendimento do reino de Deus, porque talvez muitos irmãos ainda não entendam. Vamos entender aqui, relembrando os eventos passados apresentados na Bíblia Sagrada. O povo de Israel, ele foi libertado por Deus do Egito, na sua grande constituição e como nação. Eles seguem pelo deserto, nós lembramos disso, até entrarem na tão famosa Canaã, é verdade. Algum tempo depois inicia-se a monarquia, com destaques especiais aí ao rei Davi, ao rei Salomão. A ideia fundamental é que esse povo ele deveria ser um reino de sacerdotes, mostrando por sua vez Deus para as demais nações, representando Deus, o ser humano sendo corregente de Deus para todas as coisas que estivessem no seu devido lugar. Mas as coisas não aconteceram assim. No período de Davi e Salomão, existe de fato um protótipo desse reino de Deus. É como se pensássemos em um grande filme, né, que iria estrear e esse reino fosse como um trailer. Seria a introdução
do futuro reino de Deus, que seria estabelecido pelo seu próprio poder. Portanto, nesse contexto do reino, Deus ele faz uma aliança, de acordo com 2 Samuel, capítulo 7, uma aliança que de fato é unilateral, né? Parte da vontade de Deus, determinando por sua vez que esse reino permaneceria e não haveria de faltar descendentes no trono de Davi. Agora, qual foi o problema? Algum tempo depois, o reino se divide. A nação se afasta de Deus. O reino do norte caiu nas mãos dos assírios e depois o reino do sul na mão dos babilônios. E a pergunta é, o que será feito desse reino? Nesse momento da história, os profetas eles surgem e dizem para terem calma e tranquilidade, porque esse reino vai chegar. Por isso, os vários profetas aí no Antigo Testamento. Nas palavras de Amós, a tenda de Davi irá se levantar. Nas palavras de Isaías, o tronco de Jessé irá produzir um ramo, ou melhor dizendo, um rebento novo, que significa aí o retorno do reino davídico. E quando Jesus aparece, a expectativa de que esse reino haveria de retornar é justamente naquele contexto em que os ânimos estavam mais aflorados quanto à expectativa da vinda do Messias e de que aquele reino, né, que foi vivido nos tempos áureos de Davi, de Salomão, pudesse retornar. Agora a pergunta principal que fica, qual é a razão dessa agitação, desse povo que estava aí reunido aos pés de Jesus naquele sermão da montanha? Entendam bem, depois da nação escolhida ter sido dominada pelos babilônios, pelos persas, pelos gregos, os judeus eles conseguem um período curto de independência aí no período dos macabeus, né, dos asmoneus, mas nunca mais havia aquela glória como houve no passado, nos tempos áureos do rei Salomão e também do rei Davi. E nós percebemos que desde 63 a.C., os romanos eles começaram a dominar toda a região com muito autoritarismo, com muita força, com muita truculência. De fato, eles maltratavam o povo judeu. Agora, imagine só, na beira do mar da Galileia, as pessoas estavam falando, cochichando sobre Jesus, sobre suas qualidades, sobre o seu confronto com os rabinos, sobre a sua sabedoria, e eles chegaram à conclusão de que Jesus era esse rei esperado. Nessa expectativa, Jesus ele começa a falar, começa a trazer verdade sobre o reino e diz, bem-aventurados, né? Macários do grego, fazendo referência a Salmos 1:1, felizes são aqueles, abençoados são aqueles. Esse conceito aqui envolve a ideia de alguém que é feliz, alguém que tem uma felicidade interna devido à sua obediência a Deus. É interessante nós percebermos isso porque tem uma ideia de bem-sucedido, levando mais adiante, ou seja, pessoas que terão sucesso total no reino de Deus, esses são os verdadeiros súditos desse rei. Rei que é representado pelos vencedores, pelos realizados, por aqueles que são completos nesse reino. Olha como isso é interessante. Agora, é a partir disso que nós entendemos as características daqueles que vão marcar aqueles que fazem parte desse grande reino de Deus. Está lá no verso 3 até o verso 11 do capítulo 5. Quais são as características principais? Esses que pertencem ao reino, eles têm o quebrantamento, têm o choro, são mansos, retos, clamam por justiça, são misericordiosos, puros, pacíficos e bem como não respondem da mesma forma que o mundo responde quando sofrem perseguição. Olha como é interessante. Então, é basicamente a ética desse reino que é bendita, que é dita, que é anunciada pelo próprio Criador, pelo próprio precursor, pelo próprio Senhor do reino. O Senhor Jesus Cristo, através do seu caráter, através do seu amor, através da sua bondade, apresenta um paradigma de perfeição para aqueles que serão perfeitamente habilitados para a obra que Cristo quer realizar na vida de cada um de nós. Louvado seja Deus por isso. Então, é uma antessala daquilo que iríamos experimentar na eternidade. É uma antessala da glorificação que entenderemos ali no porvir, naquilo que Cristo quer realizar no meio de nós por meio do Espírito Santo. Então, existem de fato características aqui que são inegociáveis para aqueles que são cidadãos do reino de Deus. Resumindo aqui o segundo tópico, cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. Repetindo, cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. Louvado seja Deus por isso. Continuando, e por fim, para encerrarmos,
O terceiro tópico fala somos bem-aventurados e traz 2 subtópicos. A beatitude na vida dos salvos e segundo, a prova de que o cristão é bem-aventurado. Eu pergunto para você, aqui é um aspecto mais devocional. É uma característica das nossas revistas tratarem o último tópico, o terceiro tópico, dentro de uma praticidade maior, dentro de uma reflexão, de uma devoção. Isso é linkando aí para a próxima lição. Eu pergunto para você, o que é felicidade? Faça essa pergunta em sala de aula. Qual a norma dos céus, o ideal de Deus para que vivamos uma total felicidade? Agora imagine só, um dia o carpinteiro de Nazaré, à beira de um lago, ele pregou sobre isso há mais de 2000 anos atrás. Mas ainda hoje, esse sermão ele é relevante para os nossos corações. Na cultura do Oriente Médio, as coisas mais importantes não poderiam ser ditas em pé. Então teríamos que sentar, escutar e entender aquilo que o Mestre tinha para nos ensinar. Jesus Cristo, como é relatado por Mateus, dando detalhe daquela narrativa, encostando-se em uma pedra, sentando em uma pedra, Jesus começa a falar sem pressa, com tranquilidade, para aqueles cidadãos do reino de Deus, aqueles que pertencem àquilo que ele queria realizar na vida de alguém. Então, nós de fato temos que ter esse tempo para entender, para aprender, para dialogar com as verdades apresentadas no reino de Deus. Eu trouxe para você aqui, você pode anotar e trazer em sala de aula, é uma reflexão sobre o tempo. Ele fala aqui, conta e tempo. É uma espécie de poesia que trata a respeito dessa reflexão sobre o tempo. E diz assim, Deus pede estrita conta de meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado, e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó, vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Olha como é interessante. Então, o Sermão do Monte ele vale a pena ser entendido em seus mínimos detalhes. Por isso, uma lição que trata a respeito aí de aspectos intrínsecos dessa ética do reino de Deus dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer aqui rapidamente uma breve exposição dessas 8 características daqueles que são cidadãos do reino de Deus. Primeiro, os pobres de espírito. Não necessariamente aqui são aqueles que não têm dinheiro, mas simplesmente aqueles que aceitam a perda de todas as coisas, especialmente a perda de si, de modo que possam seguir o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha como é interessante. O autor do Evangelho de Mateus foi um homem que experimentou isso de fato. Ele, como um bom publicano, como alguém que era odiado pelos judeus, mas tido em conta pelos romanos, cobrando impostos dos seus próprios irmãos, ele abandonou tudo, uma vida de riqueza, uma vida de luxo, a despeito de ter oferecido um grande jantar para o Senhor Jesus Cristo, mas se tornou um seguidor dele, se tornou um homem fiel, que continuou com ele, servindo ao Senhor e tendo destaque aí como um bom judeu, escrevendo esse evangelho. Então, de fato, Mateus entendia essa verdade de se deixar gastar, de perder coisas de si para entregar tudo o que restou para aquele que já nos entregou aquilo que não podíamos alcançar, que é a salvação. Então, isso é interessante, porque de fato, em Mateus nós percebemos aqui essa beatitude, né? Os que choram são pessoas que vivem sem a ilusão de prosperidade, sem a paz, né? Paz deste mundo, mas de fato é uma vida norteada aí por políticas, por pensamentos pautados dentro de humanismo. Esses aqui, aqueles bem-aventurados, são os que choram, eles aprenderam a não conformidade, a não se conformar consigo mesmo e o desejo de encontrar a verdadeira felicidade e a realização total na pessoa de Jesus Cristo. Bem-aventurados os mansos. Aqui é interessante porque aqueles que não falam em defesa do seu próprio direito, que não brigam por si até o final, pelo contrário, eles se subordinam continuamente seus direitos e eles mesmos para a vontade de Cristo em primeiro lugar e conseguinte para o serviço dos seus semelhantes. São aqueles que estão na ética do reino, aqueles que entenderam essa ética e ao invés de tratarem sobre os seus direitos, eles de fato tratam sobre os seus deveres. São aqueles que não digam, eu
eu mereço isso, eu preciso disso, a justiça é isso, eu faço aquilo. Não, são aqueles que, reconhecendo as falhas dos direitos que nos rodeiam, entendem que a ética perfeita não é encontrada nesse mundo, mas os anseios do coração são respondidos nas Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus! Fome e sede de justiça são aqueles que renunciam à expectativa de que o homem pode fazer um paraíso. A sua única esperança está na justiça que só o reino de Cristo pode fazer. Louvado seja Deus por isso. Os puros de coração já não estão preocupados em serem chamados de felizes ou bem-aventurados pelo mundo. Pelo contrário, eles se resignaram para um chamado de Cristo e o seu desejo está totalmente voltado para o reino de Deus. Os pacificadores detestam aquela violência que se usa frequentemente para resolver problemas. Eles entendem que, às vezes, especialmente em situações de conflito, a escolha é uma questão de eleger entre a fé e a razão ou ser feliz. Louvado seja Deus. Os que são perseguidos por causa da justiça, estes estão dispostos a sofrer pela causa de Cristo. Toda e qualquer causa justa, toda a sua causa, porque é parte na obra geral de Deus. O sofrimento, nesse caso, se converte em comunhão com o Pai Celestial. Então, prefira ter comunhão com Deus, prefira ser feliz em Deus, prefira gozar a paz que somente Deus pode nos proporcionar por meio da sua graça. Por isso que é o maior paradoxo do cristianismo, porque a felicidade, ela não é permeada pelo aquilo que nos rodeia, mas ela vem diretamente de um relacionamento que temos com Deus, que é criador, que é o arquiteto, que é o engenheiro desse reino nós pertencemos. Amém? Deus te abençoe, até a próxima lição e vamos aprender mais dessa ética do reino de Deus e, acima de tudo, aplicar essas verdades em nossa vida. Forte abraço, Deus abençoe.